Declaro aberta a 8ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. Informo que a presente reunião destina-se à deliberação dos itens 1 a 19. Senador, por favor, com a palavra. Senhor presidente, Luiz. É muito importante nós apresentar essas emendas aqui. E as duas emendas apresentadas por mim e para os outros senadores foram acatadas, onde faz a estruturação da unidade de atenção especializada em saúde. É muito importante o Brasil precisa tratar desse assunto com mais respeito. E a estruturação da rede de serviços de atenção básica à saúde também. Então, senador, eu quero agradecer ao senhor e o Steve que tem acatado essas emendas nossas aqui e dizer que nós estamos trabalhando nesse Brasil e esse Brasil vai melhorar com esse Senado que está aqui, com essa estrutura aqui do nosso amigo aqui, senador. Eu tenho certeza que o Brasil vai escolher essa emenda e vamos tentar colocar dinheiro nelas. Não adianta fazer emenda também e não colocar dinheiro. Então, como membro da CMO lá, nós vamos tentar colocar dinheiro aqui para realmente essa emenda ir para frente. Senador, muito bem, senador. Senador, eu poderia em tempo aqui corrigir, senadora Soraya Tronic. Perdoe a ausência do nome da senhora, mas a senhora está aqui também, certo? Como autores. Eu esqueci aqui, foi um equívoco. Item 1. Mas corrigi. Projeto de lei número 725 de 2019, não terminativo. Dispõe sobre o repasse de benefícios do programa Bolsa Família, criado pela lei número 10.836, de 9 de janeiro de 2004, a entidades que desenvolvam programas de acolhimento institucional. Autoria, senador veneziano Vital do Rego. Relatoria, senador Stevens Valentim. Relatório favorável ao projeto. Matéria a ser apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Concedo a palavra ao senador Stevenson para a leitura do relatório. Obrigado, senador Romário. Projeto, antes de iniciar, quando eu li a justificativa do projeto do senador veneziano, e eu fiquei assustado com os números, com os dados do censo do Sistema Único de Assistência Social em 2016, senadores, 32.852 crianças e adolescentes estavam abrigados em unidades de acolhimento nesse momento. 60% retornam às famílias, e num prazo de 12 meses. Por que eu estou falando desse dado estatístico agora? Porque o projeto do senador veneziano, que chega aqui nessa comissão, ele dispõe sobre o repasse de benefícios do programa Bolsa Família, criada pela Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004, a entidades que desenvolvam programas de acolhimento institucional. É uma fração da Bolsa Família a quem tem destino, que seriam os jovens na idade especificada que eu vou ler agora. Então, o autor da matéria, senador veneziano, afirma que, embora dirigentes das entidades acolhedoras sejam equiparados a guardiões para todos os efeitos de direito, inclusive o de prestar assistência material, moral, educacional às crianças e adolescentes, são as famílias que muitas vezes continuam a receber todos os benefícios do Bolsa Família, inclusive aqueles concedidos em função da existência de crianças e adolescentes no núcleo familiar. Além disso, ressalta que as instituições acolhedoras normalmente não contam com recursos públicos suficientes e dependem de doação para o pagamento de suas despesas básicas. Depois de analisada pela CAS, a matéria segue para a Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Não foram apresentadas até aqui uma emenda a esse projeto. Da análise. No mérito, a proposição modifica a destinação dos benefícios variáveis do programa Bolsa Família ao amparo mínimo de crianças e adolescentes que estejam abrigados em instituições de acolhimento. Em vez de serem repassados às famílias, os benefícios serão pagos às entidades responsáveis pelos cuidados das crianças e adolescentes, até quando a situação do acolhimento perdurar. Por isso que eu citei no início o prazo de 12 meses. Normalmente eles ficam 12 meses nesses lares de acolhimento. 60%, né, do quase 4 mil crianças. O programa Bolsa Família atendeu cerca de 14 milhões de famílias brasileiras em 2018. O valor médio pago a cada uma delas foi de R$ 178,04. O total investido pelo governo federal chegou a 2,4 bilhões de reais. O benefício variável, objeto da atenção do projeto em análise,
tem um valor de R$ 41,00 e é pago a famílias com crianças e adolescentes com idade entre 0 e 17 anos. São exigidas contrapartidas como manutenção do calendário de vacinas e frequência escolar. Mesmo que o número de filhos seja elevado, o limite para o recebimento de todas as modalidades e benefícios do Bolsa Família é de R$ 372,00 por família. Conforme aponta o autor da matéria, a responsabilidade sobre a criança ou sobre o adolescente na acolhida passam para a instituição que o recebe. Quando for por fortes razões, precisam ser afastados da família natural. Em vista disso, nada mais lógico que as condicionalidades e os benefícios também sejam transferidos para essas entidades durante a permanência das crianças e adolescentes sob os seus cuidados. Voto. Em vista do exposto, voto pela aprovação do projeto lei número 725 de 2019. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão e votação relatório. Os senhores senadores que o aprovam, querem permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. Presidente Romário. Requerimento extra-pauta. Consulta os senhores senadores sobre a inclusão extra-pauta do requerimento apresentado pelo senador Messias Jesus. Não havendo óbice, passa a palavra ao senador Messias Jesus para a leitura do requerimento. Presidente, quero agradecer a Vossa Excelência e aos colegas dessa comissão o requerimento no sentido de que esta comissão possa ouvir em audiência pública o secretário de Estado de Saúde de Roraima, o secretário municipal de Saúde de Boa Vista, o general comandante da Operação Acolhida das Forças Armadas que cuida dos venezuelanos em Roraima e também os vereadores de Boa Vista, que se encontram aqui representados pelos vereadores, vereador Ítalo, vereador Pastor Jorge, vereador Genival da Enfermagem e vereadora Miriam. Eles estão solicitando, senhor presidente, e é o nosso requerimento, em função de que a saúde pública do estado de Roraima colapsou e o governo federal tem ajudado bastante a Operação Acolhida, mas a Operação Acolhida se resume aos 6 mil venezuelanos que estão dentro dos abrigos. Só que os venezuelanos, mesmo dentro dos abrigos, eles não têm lá serviço médico, não têm escola, não têm outro tipo de amparo, a não ser almoçar e jantar. Boa Vista já não suporta mais isso, e essas pessoas, além dos 80 mil venezuelanos que se encontram nas ruas, todos eles, inclusive do abrigo, buscam o serviço público de saúde, de educação, nos hospitais do governo e nos hospitais da prefeitura. Portanto, requeiro a Vossa Excelência e aos colegas que possa convidar essas autoridades para uma audiência pública ser marcada por Vossa Excelência e para ouvi-los e encontrarmos nessa comissão, muito bem presidida por Vossa Excelência, senador Romário, um caminho, uma solução junto ao governo federal para o estado de Roraima. Muito bem, senador. Senador Jaime Campos. Vai encaminhar, senhor presidente. Louvar a iniciativa do eminente senador Messias, até que esse assunto, esse problema, eu acho que de caráter nacional, pelo fato que o ingresso de venezuelanos no estado da Boa Vista é um número alarmante. E o estado não se encontra preparado para atender a demanda, certamente, da questão da saúde, da educação, da geração de emprego e renda. Por isso também eu quero aqui me associar ao ilustre e eminente senador Messias, pelo fato de que nós, senadores, o Congresso Nacional, sobretudo a presidência da República, tem que levar a sério esse assunto pelo fato que até o índice de criminalidade do estado de Rondônia, do estado de Roraima, aumentou sobremaneira. Portanto, eu quero também ser um dos signatários com Vossa Excelência, senador Messias, pelo fato da relevância e da urgência que o assunto que Vossa Excelência está propondo tratar nessa comissão requer, e certamente daqui desse Congresso tem que sair as soluções para resolvermos esse problema grave. Ontem mesmo tive um almoço do bloco nosso lá com vários senadores, dentre eles estava o ilustre o senador também Chico Rodrigues, também lá nessa reunião, manifestando essa preocupação. Portanto, quero louvar a sua iniciativa, o seu requerimento é meritório e tem o apoio do senador Jaime Campos. Muito bem, senador. Aproveitando a oportunidade, agradecer a presença dos 4 vereadores citados aqui pelo senador Messias,
de Boa Vista, sejam bem-vindos nessa casa. Os senhores senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovado o requerimento. Item 2, projeto de lei do Senado número 32 de 2016, não terminativo. Dispõe sobre o ressarcimento do Sistema Único de Saúde das pessoas com tratamento de saúde das vítimas de acidentes de trânsito por parte do condutor de veículo que cometeram os crimes de homicídio ou lesões corporais, sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Autoria, senador Wellington Fagundes. Relatoria, senadora Maísa Gomes. Projeto favorável. Relatório favorável ao projeto. Observação 1. Em 12/6/2019, foi concedida a vista coletiva nos termos regimentais. 2. Matéria a ser apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa. Colocando a matéria em discussão, consulto os senadores sobre a eventual manifestação decorrente do pedido de vista. Concedo a palavra à senadora Maísa Gomes para suas considerações finais. Bom dia, senhor presidente, senhores senadores. O relatório já foi lido anteriormente, foi pedido vista. E não sei se houve alguma sugestão. Não houve. Estamos prontos a votar. Então, podemos votar, presidente. Consulto se algum senador gostaria de discutir a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o relatório. Senhores senadores que aprovam o relatório, queiram permanecer como se encontra. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão, favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Isso aqui é só para leitura. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir a retirada de pauta do item 11, por favor. Será retirado. Obrigada. Senadora. Item 9, projeto de lei número 1322 de 2019, terminativo. Altera a lei número 12.000. O senador Messias Jesus poderia assumir essa presidência aqui, o relatório aqui é meu, para eu fazer a leitura, por favor? Assumir a presidência. Assumir a presidência aqui, por favor. Pode sentar aqui. Cadê o resuminho de... Tem um resumo disso aqui? Esse aí é o 9. 1322, né? O 322. Vou passar o projeto para ele. Aqui, a partir daqui tem. Item 9, projeto de lei 1322, 2019, terminativo, que altera a Lei 12.933, de 26 de dezembro de 2013, Lei da meia entrada para conceder o benefício aos doadores regulares de sangue, de autoria do senador Fabiano Contarato e relator, eminente senador Romário. Solicito ao eminente senador que faça a leitura do seu relatório. Muito obrigado, presidente. Vou diretamente à análise. A nosso ver, não há vício de inconstitucionalidade material ou formal na proposta. As falhas relacionadas à juridicidade, no que se diz respeito à técnica legislativa, já foram apontadas e solucionadas no âmbito do parecer da CE. Não observamos vício quanto à regimentalidade, de maneira que agora resta analisar o mérito. O PL número 1322 de 2019 busca incentivar a doação periódica de sangue ao oferecer ao doador em troca o benefício da meia entrada em cinemas, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos e esportivos, de lazer e de entretenimento em todo o território nacional. A situação de desabastecimento dos bancos de sangue no Brasil é bem conhecida por todos, o que motiva a realização frequente de campanhas que buscam conscientizar a população a respeito da importância da doação. Apesar de todo o esforço do poder público e de entidades da sociedade civil, esse quadro não parece ter perspectiva de melhora. Algumas leis estaduais concedem a esse público a isenção de pagamentos de taxas de inscrição em concursos públicos realizados nos respectivos territórios.
Medida eficaz, mas que atinge uma quantidade relativamente pequena de pessoas. Assim, apesar de não ser possível estimar como uma medida pode impactar os estoques de sangue e hemoderivados, esperamos que a sua grande abrangência possa induzir uma mudança de comportamento dos brasileiros. Voto. Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 1322/2019, com as emendas número 1 e 2 da CE. Esse é o relatório, senhor presidente. O senhor quer fazer a discussão, encerrar a discussão já ou deixa a discussão para uma próxima? Melhor fazer agora. Vamos fazer então. Vamos colocar até a discussão. Coloco a matéria em discussão. A senadora Selma para discutir. Senhor presidente, senhor relator, o senhor autor do projeto, Fabiano Contarato, a minha fala aqui é apenas para elogiar a iniciativa. Todos nós sabemos que a doação de sangue é uma emergência sempre, porque os bancos de sangue vivem com problemas de estoque e que isso depende em boa parte da cultura do povo em entender o quanto a doação é importante. Essa iniciativa, uma vez que, como lei federal vai abarcar toda a nação, eu tenho certeza que vai colaborar muito para que esses estoques de sangue sejam regularizados e, se Deus quiser também, para que as pessoas se conscientizem por si sós da necessidade dessa doação. É só quem precisa, quando precisa, na emergência, é que sabe como é importante que as pessoas percebam essa necessidade. Então, fica aqui o meu elogio ao senhor relator, ao senhor autor do projeto e, desde já, obviamente, direcionando o meu voto pela aprovação. Muito obrigado, senadora. Continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir. Quem queira discutir, encerro a discussão e fica adiada a votação nominal por falta de quórum. Obrigado, senador. Não, ele vai fazer o 10. De novo? Mais um. Cadê o relatório? Item 10, projeto de lei número 2330 de 2019, terminativo. Altera as leis 10.671, de 15 de maio de 2003, Estatuto de Defesa do Torcedor, e 9.294, de 15 de julho de 96, para proibir o uso de produtos fumigêneos nos locais onde são realizados eventos esportivos. Autoria, senador Eduardo Girão. Relator, senador Romário. Concedo a palavra ao eminente senador Romário, relator, para leitura do seu relatório. Muito obrigado, senador. Vou direto à análise de novo. Os malefícios causados pelo uso de cigarro e de outros produtos fumígenos são mundialmente reconhecidos, além daqueles comprovados em diversos estudos médicos e científicos. Ainda os prejuízos constatados empiricamente, tanto pelos próprios usuários quanto por aqueles que convivem com os fumantes. O mal do fumo é tão evidente que não há quem queira hoje perpetuar o vício. Quem fuma quer parar e não recomenda que amigos e familiares adotem o mau hábito. Quem não fuma não pensa em começar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o consumo de fumo matou em 2017 mais de 7 milhões de pessoas. Caso ainda mais grave, configura-se com os não fumantes que se tornam, contra sua vontade, fumantes passivos. A Lei número 9.294 de 96 proibiu a utilização de produtos fumígenos em recinto coletivo fechado, privado ou público. Tal proibição, ao nosso ver, inclui os recintos de práticas esportivas. Contudo, para que não haja margem para interpretação diversa, somos favoráveis à alteração trazida pelo projeto em tela, tornar a não utilização do uso de fumígeno em requisito para a entrada e permanência do torcedor nas arenas contribuirá para a saúde e o bem-estar coletivo. Sem dúvida, o projeto é meritório e mostra-se de forma apropriada a vinculação do tema, uma vez que a matéria não está reservada pela Constituição à esfera da lei complementar. Quanto à legalidade e juridicidade, a iniciativa encontra-se igualmente adequada. Voto. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 2330 de 2019 e peço aos meus pares para que juntos possamos melhorar o ambiente esportivo.
Em discussão, a matéria com o relatório do eminente senador Romário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerro a discussão e fica adiada a votação por falta de quórum para a votação nominal. Devolvo a presidência ao presidente titular desta comissão, senador Romário. Item 15, projeto de lei do Senado número 627 de 2015, terminativo, acrescenta o artigo 5º da lei número 5.889 de 9 de julho de 73 para disciplinar as horas extraordinárias do trabalho rural. Autoria, senador José Medeiros. Relatoria, senador Irajá. Relatório para aprovação do projeto de uma emenda que apresenta. Observação. 1. A matéria foi apreciada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. 2. Será realizada uma única votação nominal para o projeto e para a emenda, nos termos do relatório apresentado, salvo requerimento de destaque. Concedo a palavra ao senador Irajá para a leitura do relatório. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vem a exame desta Comissão de Assuntos Sociais o projeto de lei número 627 de 2015 do senador José Medeiros, que acrescenta o artigo 5º à Lei 5.889, de 8 de junho de 1973, para disciplinar as horas extraordinárias do trabalho rural. O projeto estabelece que a jornada de trabalho rural será de 8 horas, prorrogável por até 2 suplementares ou até 4, mediante prévia negociação em instrumento coletivo do trabalho. O projeto foi destinado originalmente à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, onde foi objeto de parecer favorável pelo senador Blairo Maggi e posteriormente a essa Casa. Em virtude da ativação da Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, onde apresentou relatório, o senador Assir Gugás manifestou seu voto pela aprovação da matéria. Contudo, o projeto não chegou a ser votado na CEDN. Em razão do encerramento das atividades daquela comissão especial, a matéria foi novamente direcionada à CAS para apreciação em caráter terminativo. A matéria não recebeu emendas até o presente momento, embora registre-se o relator da CEDN tenha apresentado emenda que não chegou a se consubstanciar, dada a ausência de votação naquela comissão. Foi cometida a essa comissão, do Regimento Interno do Senado Federal, a competência para apreciar matérias que, como caso, versem sobre relações de trabalho. A constitucionalidade da proposição está presente, pois observados os artigos 22, inciso 1º e caput do artigo 48 da Constituição Federal, que põe a matéria no campo de competência do Congresso Nacional, tanto no tocante à sua iniciativa, quanto no tocante à sua apreciação. O projeto, entendemos, merece acolhida, dado que representa um importante avanço no sentido de atualização do marco normativo do trabalho rural. Com efeito, trata-se de garantir no quadro do trabalhador rural a igualdade de condições entre o trabalho rural e urbano preconizada na Constituição. Essa igualdade tem de ser colocada no contexto das necessidades especiais da atividade rural, notadamente no tocante à frequente intermitência do trabalho rural, tanto em âmbito anual, em função da demanda especial por trabalho nas épocas de plantio e colheita, em contraposição à sua relativa desnecessidade em outros períodos, quanto, por vezes, no decorrer de um mesmo dia, em razão de que no campo são mais comuns trabalhos que se caracterizam por períodos de atividade no início e no fim do expediente, notadamente na atividade pecuária. Assim, as demandas específicas da atividade econômica rural justificam, em nosso entendimento, a aprovação na presente proposição. A modernização das relações laborais no campo passa pela adoção de um modelo mais flexível de trabalho que reflita a evolução tecnológica e social deste ramo e reconheça as especificidades a que no aludimos. Concordamos igualmente com o relator na proposição do âmbito da extinta Comissão de Desenvolvimento Nacional, no sentido de que seria proveitosa a extensão das modificações propostas também para os trabalhadores envolvidos na recepção, limpeza, secagem, armazenagem de grãos, dado que na época da colheita todos os trabalhadores envolvidos na cadeia logística respectiva são bastante demandados. Do voto. No exposto, o voto é pela aprovação do PLS 627 de 2015 com a seguinte emenda. Acrescenta-se o seguinte artigo 2º ao PLS 627 de 2015, remunerando-se o atual artigo 2º como artigo 3º
e dando-se a emenda a seguinte redação. Acrescenta-se o artigo 5º à Lei 5.889, de 8 de junho de 1973, para disciplinar as horas extraordinárias no trabalho rural e acrescenta o parágrafo 18º do artigo 235 da Constituição nas leis do trabalho, aprovada pelo Decreto 5.452, de 1º de maio de 43, para estender o regime de horas extras a todos os trabalhadores envolvidos no processo de colheita até a armazenagem de grãos. Artigo 2º, artigo 235 da Constituição da Lei do Trabalho, aprovada pelo Decreto 5.452, de 1º de maio de 43, passa a vigorar, acrescido o seguinte parágrafo 18º. O disposto no caput, aplica-se também aos trabalhadores responsáveis pela recepção, limpeza, secagem e armazenagem do grãos. Esse é o voto, presidente. Muito bem, senador. O relatório é dado como lido. Ficam adiadas as discussões e a votação por falta de quórum. Item 17, projeto de lei número 431 de 2015, não terminativo, acrescenta-se os parágrafos 3 e 4º, terceiro e quarto ao artigo 29 da Constituição, da Lei 8.213, de 24 de julho de 91. Autoria, senador Paulo Paim. Relatoria, senador Flávio Arnes. Relatório favorável ao projeto, com 2 emendas que apresenta. Observação. Matéria a ser apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Concedo a palavra ao senador Flávio Arnes para a leitura do relatório. Como foi mencionado, é um projeto de lei do senador Paulo Paim. Segundo o autor da proposta, a criação do fator previdenciário, fórmula matemática que consiste em um cálculo que, via de regra, reduz significativamente o valor das aposentadorias por considerar fatores como a idade, o tempo de serviço e a expectativa de sobrevida, foi um dos motivos da redução das aposentadorias concedidas após 1999. Esse fator, que era para ser uma regra provisória para desmotivar aposentadorias precoces, tornou-se definitivo e prejudica especialmente aqueles que começam a trabalhar mais cedo. Além disso, o proponente contesta os argumentos atuariais da Previdência Social sobre a existência de um déficit, afirmando que estudos especializados comprovam haver superávit nas contas previdenciárias. Sendo assim, e considerando que já houve contribuição para o custeio dos benefícios no modelo anterior ao do fator, o autor não vê motivos para que não seja permitida a eleição da melhor aposentadoria, com opção pela fórmula 85-95. Na análise, em que se aborda a competência desta comissão para o entendimento deste assunto, no mérito, o projeto tem o louvável objetivo de reduzir as perdas que o fator previdenciário causou no cálculo da renda de benefícios de muitos aposentados. Trata-se de permitir aos que cumprirem os requisitos da fórmula 85-95 a faculdade de pedir e receber a revisão de suas aposentadorias, beneficiando-se da melhor condição. Nada mais justo, em nosso entendimento. A idade, que é elemento marcante na fórmula utilizada como fator previdenciário, avança e as necessidades dos aposentados aumentam. Novas condições exigem dados atualizados para o cálculo. Mesmo a sobrevida pode estar sujeita a novos parâmetros. Enfim, aos segurados da Previdência Social, nessas condições, devemos considerar o direito de buscar essa atualização dos benefícios. Sabemos que se encontra em andamento uma proposta de reforma da Previdência. Não podemos, entretanto, esperar por um texto que, no momento, encontra-se indefinido. A legislação deve evoluir e, obviamente, havendo uma PEC, haverá mudanças, corrigindo injustiças e estabelecendo novos direitos. Percebe-se que são ainda questionáveis diversos dos argumentos em prol da reforma previdenciária em variados aspectos. Nos debates e propagandas reformistas surgem números que podem não condizer com a realidade e, mesmo que haja reparos no modelo previdenciário oficial brasileiro a serem feitos,
Não podemos deixar outras demandas justas e válidas paralisadas. Os aposentados prejudicados pelo fator previdenciário precisam receber benefícios compatíveis com a vida pregressa de trabalho intenso e contribuições efetivas ao sistema previdenciário. Qualquer redutor... Desculpa, só um pouquinho. É que saiu do ar aqui, mas já estou... efetivo. Qualquer redutor que se imponha a esse justo direito não nos parece razoável. Então, o voto, diante de todo exposto, opina-se pela aprovação do PLS 431/2015 com as seguintes emendas. Dessa emenda do projeto de lei do Senado 431 de 2015, seguinte redação: acrescenta os parágrafos 6º e 7º ao artigo 29C da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 91, para permitir a revisão dos benefícios com a exclusão do fator previdenciário do cálculo e da outras providências. E a outra emenda, renumerem-se como parágrafos 6º e 7º os parágrafos 3º e 4º do artigo 29C, acrescentados pelo artigo 1º do projeto de lei do Senado 431 de 2015, a lei número 8.213, de 24 de julho de 91. É o parecer e o voto, senhor presidente. Muito bem, senador. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, relatório. Senhores senadores que o aprovam, querem permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com as emendas número 1 da CAIS e 2 da CAIS. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. Senhor presidente. Sim, senador Eduardo Gomes. Pela ordem, presidente Romário, eu peço o apoio dos nobres senadores e senadoras para solicitar a esta comissão a inclusão extrapauta de um requerimento que considero oportuno, da qualidade de presidente da subcomissão de proteção da pessoa idosa, uma das subcomissões criadas por essa comissão e lideradas por Vossa Excelência para que essa comissão tivesse amplitude nas suas atuações nessas áreas, preocupado com o decreto e a modificação que apresenta numa determinada redução da capacidade de atuação do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, uma audiência pública, tendo em vista a nossa luta aqui junto ao Presidente da República, mas também a preocupação recente. O governo é amplo, várias áreas do governo. Tivemos recentemente a experiência de idas e vindas com relação aos decretos do desarmamento, aos decretos de posse e porte de armas. Nada mais natural do que o sistema democrático de rediscussão de medidas do governo, principalmente quando a área é tão sensível quanto essa. Ora, nós temos um crescimento constante, firme e crescente, né, da população idosa do nosso país. Todos os censos apontam isso. Portanto, qualquer reavaliação de diminuição de funções deste Conselho retrai a atividade de discussão de política pública para a proteção da pessoa idosa. Portanto, nada mais justo do que requerer a essa comissão e pedir o apoio nesse sentido, de que façamos essa audiência pública para fortalecer, inclusive, a boa intenção do governo federal com relação à situação da pessoa idosa no país. Por isso, a minha solicitação de apoio a todos os colegas e, volto a dizer, fazendo isso para ajudar o governo. Consulto os senadores sobre as senadoras e os senadores sobre a inclusão de extrapauta do requerimento apresentado pelo senador Eduardo Gomes. Os senadores que o aprovam, querem permanecer como se encontram. Aprovado o requerimento. Item 16, projeto de lei do Senado número 311 de 2018, não terminativo, altera a lei número 13.146 de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, para incluir as dificuldades de comunicação e expressão no rol dos impedimentos que caracterizam a pessoa com deficiência. Autoria senador Antônio Carlos Valadares, autoria senador Flávio Arnes, relatório favorável ao projeto com uma emenda que apresenta observação, matéria a ser apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa em decisão terminativa. Concedo a palavra ao senador Flávio Arnes para a leitura do relatório.
Agradeço, senhor presidente. Ainda é um projeto, como foi dito, do então senador Antônio Carlos Valadares, que se propõe incluir as pessoas com dificuldades de comunicação e de expressão entre aquelas consideradas pessoas com deficiência. Para tal finalidade, a proposição altera o artigo 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A modificação realizada expande a definição legal, relatando que se considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, de comunicação ou sensorial, o qual o impedimento em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Na sequência, o artigo 2º determina que a lei de si resultante entrará em vigor na data de sua publicação. Em sua justificação, o autor da matéria afirma que os impedimentos para se comunicar e se expressar constituem barreiras adicionais e acarretam intenso sofrimento. Relata, ademais, que cidadãos que sofrem de mudez ou de gagueira não se veem incluídos nas proteções sociais devidas às pessoas com deficiência. Informa ainda que a Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens considera a gagueira, por exemplo, como uma deficiência. Aliás, vários países fazem isso. A matéria veio para casa e, na sequência, seguirá para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O projeto é extremamente meritório, né? Acrescenta a expressão dificuldades de comunicação para a definição da pessoa dentro da Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 311/2018, com a seguinte emenda. Dessa emenda do projeto, a ementa do projeto de lei do Senado número 311/2018, seguinte redação: altera a lei 13.146 de 6 de julho de 2015, entre parênteses, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, para incluir as dificuldades de comunicação no rol dos impedimentos que caracterizam a pessoa com deficiência. É o parecer e o voto, senhor presidente. Muito bem, senador. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, relatório. Os senhores senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com a emenda número 1 da CAIS. A matéria vai à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Item 18, projeto de lei do Senado número 302/2016, não terminativo, institui o Programa de Recuperação do Poder Aquisitivo dos benefícios das aposentadorias e pensões, estabelece as diretrizes para o reajustamento dos benefícios das aposentadorias e pensões dos segurados do regime geral de previdência social, com renda mensal superior a um salário mínimo, a fim de preservá-los em caráter permanente seu valor real, em conformidade com o artigo 201, parágrafo 4º da Constituição Federal e da outras providências. Autoria, senador Paulo Paim, relatoria, senador Flávio Arnas. Relatório favorável ao projeto, com 2 emendas apresentadas. Observação. Matéria a ser apreciada pela Comissão de Ações Econômicas em decisão terminativa. Concedo a palavra ao senador Flávio Arnas para a leitura do relatório. Exatamente, senhor presidente. É um projeto do senador Paulo Paim que visa o reajustamento dos benefícios das aposentadorias e pensões dos segurados do regime geral de previdência com renda mensal superior a um salário mínimo, a fim de preservar-lhes em caráter permanente o valor real, em conformidade com o artigo 201, parágrafo 4º da Constituição Federal. A proposição, conforme declarado, visa conceder os benefícios do regime geral da Previdência em valor superior a um salário mínimo, o mesmo percentual
de reajuste conferido às prestações cujo valor seja igual ao referido patamar. Passando para análise, senhor presidente, quer dizer, estão previstas os fundamentos também da possibilidade da CAS analisar a presente proposição, e não se trata ainda de questão que demande aprovação de lei complementar para sua inserção no quadro normativo brasileiro. Assim, a lei ordinária, instrumento jurídico ainda para a disciplina da matéria em exame. E não existem impedimentos constitucionais, jurídicos, legais, regimentais ou de técnica legislativa. No mérito, a iniciativa merece ser louvada por tornar o disposto no artigo 201, parágrafo 4º da Carta Magna, que assegura aos segurados e dependentes do regime geral o reajustamento das prestações pecuniárias a eles pagas, garantindo de forma permanente a manutenção do poder aquisitivo dos seus benefícios previdenciários. A proposição importar para os citados benefícios critério de correção utilizado para a recomposição do poder de compra do salário mínimo garante que as prestações pagas pelo regime geral, independentemente de seu valor, tragam dignidade àqueles que as percebem. Para aprimorar tão meritório projeto, entretanto, sugere-se a atualização dos marcos temporais previsto no artigo 41C, que se busca inserir na Lei nº 8.213, de 91, e no artigo 2º da proposição. O PLS número 302, de 2016, foi apresentado visando a surtir efeitos no exercício financeiro de 2017. Entretanto, a sua apreciação pelos órgãos colegiados dessa casa somente teve início no ano corrente, motivo porque se deve alterar o referido dispositivo a fim de que a recomposição do poder aquisitivo dos benefícios atingidos pela proposição tenha início em 2020, ano posterior, portanto, à sua aprovação. Em razão do que foi exposto, opina-se pela aprovação do projeto de lei do Senado 302 de 2016 com as seguintes emendas. Desse o artigo 41C da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, na forma do artigo 1º do projeto de lei do Senado número 302 de 2016, a seguinte redação: para a execução do programa de que trata o artigo 1º deverão ser observados nos reajustamentos dos benefícios das aposentadorias e pensões os seguintes critérios. Inciso 2. A aplicação dos seguintes percentuais nos anos de A. 2020, equivalente a 60% da taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto apurado pelo IBGE para o ano 2018. 2021, o equivalente a 65% da taxa de crescimento real do PIB apurada pelo IBGE para o ano 2019. C. 2022, o equivalente a 70% da taxa de crescimento real do PIB apurado pelo IBGE para o ano 2020. D. 2023, o equivalente a 75% da taxa de crescimento real do PIB apurada pelo IBGE para o ano 2021. E. 2024, o equivalente a 80% da taxa de crescimento real do PIB apurada pelo IBGE para o ano 2022. Desse ao artigo 2º do projeto de lei do Senado 302 de 2016, a seguinte redação: artigo 2º. Até 31 de dezembro de 2024, serão fixadas novas diretrizes para o Programa de Recuperação do Poder Aquisitivo dos Benefícios das Aposentadorias e Pensões a vigorar no período de 25 a 29, inclusive. Esse é o relatório e o voto, senhor presidente. Muito bem, senador. Coloca a matéria em discussão. Senhor presidente. Vista concedida. Senadora José Selma. Senador Marcelo. Agora tem que ser vista coletiva. Isso? Eu queria... Pode ser vista coletiva, né? Perguntar ao relator, o senador Flávio Arnes, que aqui não ficou muito claro. Diz assim: a proposição visa conceder aos benefícios do regime geral de previdência social de valor superior a um salário mínimo o mesmo percentual de reajuste conferido às prestações cujo valor seja igual ao referido patamar.
Esse referido patamar aqui é o salário mínimo? Pois é, olha, senhor presidente, nós estamos fazendo uma reforma da Previdência por absoluta necessidade. Nós estamos tendo um déficit esse ano superior a 300 bilhões de reais. Está na hora da gente ver com realismo a situação financeira que o país está vivendo. Nós estamos concedendo mais benefícios. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que vem sendo instituído no Brasil uma política de valorização do salário mínimo, que todo ano o salário mínimo vem tendo reajuste acima da inflação. Eu sou um velho parlamentar aqui deste Congresso e nós lutávamos para que o salário mínimo do Brasil fosse de pelo menos $100. E a gente nunca conseguia esse patamar. Mas essa política de valorização que, sobretudo, ocorreu nos governos do PT, principalmente do governo do presidente Lula, nós já chegamos a salário mínimo a mais de $300, quando o salário mínimo médio do Brasil girava em torno de $60, $70, $80. Por quê? Pela política de reajuste com ganho real. Ora, se nós formos estender esse ganho real para todos os aposentados do INSS, nós vamos fazer exatamente o contrário daquilo que está sendo proposto por todos que há consciência de que a Previdência não pode continuar como está. Eu sei que votar contra aposentado é uma posição antipaticíssima, mas nós estamos com a reforma da Previdência, que deve ser votada essa semana, na próxima, na Câmara dos Deputados, que vem aqui para o Senado, que evidentemente é uma proposta para restringir direitos, porque o déficit é muito grande. E aqui nós vamos conceder um direito aqui que, se continuar desse jeito assim, vai ser incalculável. Porque hoje, quando o aposentado se aposenta a partir de hoje, ele tem o reajuste da inflação da sua aposentadoria, mas ele não tem ganho real. O que está sendo proposto é que, além do reajuste, da manutenção do seu poder aquisitivo, ele passe a ter um ganho real, como é a política do salário mínimo. E aí, evidentemente, que inviabilizaria qualquer previdência aqui ou em qualquer parte do mundo. Meu ponto de vista aqui, modestamente. Muito bem, senador. Foi concedido vista. Me permite só? Senador Jair. Me permite fazer apenas uma observação também. O projeto ninguém pode discutir, é um projeto meritório. O ilustre eminente senador Marcelo aqui disse em relação que, além da inflação, mais o ganho real do PIB, né? Até atingir no ano 2024. O que se comete aqui no Brasil, eminente senador Marcelo Castro, é em relação às aposentadorias. Isso Vossa Excelência deve ter conhecimento e muitas pessoas aqui têm dentro da sua família. O que ocorreu lá atrás? O cidadão recolhia, seja ele autônomo ou seja ele contratado, ele recolhia sobre 20 salários mínimos, sobre 10 salários mínimos. O cidadão passava 30 anos, Romário, ele ia pagando sobre 2, 3, 5, até atingir 10 ou 20 salários. Eu tiro o básico pelo meu pai. O pai fez um esforço tão grande, morreu com 91 anos de idade. Um esforço tão grande para pagar sobre 20 salários mínimos, para um dia ele ter uma aposentadoria decente. O que ocorreu? Aí que entra a discussão do fator previdenciário, senador Flávio Alves. De lá para cá, houve um achatamento. Vossa Excelência tem conhecimento aqui. Resumo da OPA. O dia que ele morreu, Romário, recebia R$930, que a aposentadoria dele era um salário mínimo decente. O que é minha indignação em relação à não aprovação desse fator previdenciário? Já no meu primeiro mandato, sempre acompanhei o senador Paulo Paim para nós aprovarmos aqui no Congresso Nacional, sobretudo aqui no Senado, para não cometer essa injustiça. Cidadão que muitas vezes deixava até de comer uma alimentação boa, mas para recolher ali o seu carnezinho, pagando sobre 20 ou sobre 10 salários mínimos. Lá na sua velhice, quando ele mais precisou, ele não recebia nada. O governo caloteou ele. O governo saqueou ele, assaltou o suor desses cidadãos brasileiros. E ainda tem gente com essa mesma dificuldade, passando. Olha, você me cobra sobre 20 salários mínimos, eu recolho. Quando o mais precisa da velhice, você vai receber um salário mínimo. Quando precisa comprar remédio, o cidadão mais velho usa muito mais medicamento.
precisa de ter uma cuidadora, ele não tinha como pagar, Então, essa questão aqui é louvável, sabemos perfeitamente da questão da reforma da Previdência, que nós precisamos ter a responsabilidade, sobretudo no país que vive uma crise sem procedência. Entretanto, a questão é grave e é séria. Fator previdenciário, o Congresso Nacional tem que discutir, tem que votar. Não podemos fazer o que fizemos no passado bem recente. Milhões de velhinhos nesse país aqui, que trabalhou, suou, derramou lágrimas, suor e etc. Na hora de gozar dessa aposentadoria, houve um achatamento. Você pagou o sub-20 e recebe sub-21. Estou fazendo essa observação para o nosso amigo Marcelo, aqui, nosso senador, só para nós fazermos também ter um parâmetro melhor em relação à questão da Previdência Social no Brasil. Eu sei que Vossa Excelência tem conhecimento profundo na matéria. Não sei se Vossa Excelência me perdoa aí, mas nós não estamos tratando aqui de fator previdenciário, não. Tem um projeto aqui. Não, mas não é esse. Eu sei, estamos discutindo isso aqui, mas só estou dizendo que tem uma justiça no Brasil que tem que ser reparada. Claro. Tem que ser reparada. Tem justiça. Não estou dizendo que em relação a esse projeto, tratando aqui, estou fazendo só um comentário em relação... Depois que a pessoa se aposenta. Como é que é a lei hoje? Isso. Ele é reajustado pela inflação anual. Então, o seu poder aquisitivo permanece. Então, na prática, se o seu poder aquisitivo lhe permitia comprar 100 quilos de carne, daqui a 10 anos ele continua com o mesmo poder aquisitivo de comprar os 100 quilos de carne. É disso que se trata. Eu entendi. O que é que nós estamos querendo com essa proposta? É, além do reajuste da inflação, dar um ganho real, que é do PIB, que é dado ao salário mínimo. Qual é a conclusão disso? Vai acabar o ganho real do salário mínimo. Nós não vamos poder mais reajustar o salário mínimo. Não tem recurso para isso. Você pode dar em duas situações. Uma é inflação. Então, a intenção que possa ser boa pode trazer um prejuízo muito maior para a sociedade, porque vai inviabilizar o aumento real do salário mínimo, porque não vai poder dar aumento real para todos os aposentados do Brasil. Está falando de quem ganha o salário mínimo do INSS. Uma coisa é a correção da inflação. Vamos ser justos aqui. Outra é o PIB, é o crescimento econômico. Aqui é para quem ganha acima de um salário mínimo, ter o mesmo reajuste do salário mínimo. Que não é. O que é que vai acontecer? Vão tirar o reajuste do salário mínimo. Em vez de fazer um benefício à sociedade, nós vamos prejudicar. Um é a correção da inflação. Soraya. O outro é a questão do PIB, que é o crescimento. Não sendo crescendo nada do PIB, como não tem crescido ultimamente, tem sido até negativo, o cidadão não vai receber. Nós temos que fazer uma justiça social no Brasil aqui, ué. Inflação é de lei. Entretanto, o PIB, quando cresceu o PIB, que o Brasil já vê há quantos anos que o primeiro, no máximo deu negativo. Então, é um projeto meritório, que vamos ser honestos aqui, que o projeto do Paulo Paim, que a relatoria do Flávio Arnes, é uma maravilha. Agora, depende da capacidade financeira dos países. Estamos numa quadra financeira muito ruim, agora o que o projeto é bacana mas não paga. Está fazendo justiça. Paga. É aquela velha história, Marcelo, do couro tem que sair a correia, né? Não, está saindo. Nós estamos com 300 bilhões de déficit. É isso que nós queremos? Essa é uma caixa preta também, né, Marcelo? Vamos ser honestos, meu senador. Obrigado, presidente. Não, tudo bem. Senhor presidente, muito obrigada. Meritório, né? Inclusive o próprio relatório do senador Flávio Arnes, mas eu tenho me furtado, porque tenho sido só advogada do diabo aqui. Então eu deixei passar um, nós já aprovamos um aqui, ó. Aprovamos um e eu tô quieta. Eu tô passando mal e eu vou te agradecer. Eu vou agradecer porque nós precisamos ter responsabilidade nesse momento. E aí não dá para... Está vindo a reforma da Previdência para cá e nós temos vários projetos andando na contramão. Eu ainda não domino o regimento interno. Então, aí eu vou perguntar para os senhores já mais experientes na casa, se isso teria que tramitar, teria que colocar em apenso todos esses que estão tramitando junto com a reforma. E também dar um alerta para a sociedade, porque a sociedade já se conscientizou que nós precisamos da reforma da Previdência. Tem gente que já se conformou que nós vamos dar um tempo para esse tipo de projeto de lei.
Então, aí tem gente, assim, nós queremos fazer o bem, queremos que todo mundo ganhe, mas nós não temos condição. E a culpa é nossa, a culpa é de todo mundo. Nós votamos mal em alguns, muitos aqui tentaram sempre ter consciência, sabe? Um raciocínio lógico, ponderado, independente de governo, mas tanto questões previdenciárias estão passando, quanto questões que estão revogando a reforma trabalhista, que tanto lutamos, e a reforma trabalhista abre mercado, ajuda, ela gera emprego e foi feito com um cuidado. O Congresso aprovou. Ela foi feita com um cuidado de preservar os direitos do trabalhador. Só que agora, então, da mesma forma que isso aqui tem passado, a nossa reforma trabalhista, eu alerto os senhores, ela também está saindo pelo ladrão, infelizmente. Então, eu agradeço, eu acho que é momento de ponderar mesmo. Apertar o cinto é para todo mundo, e não é para o governo Bolsonaro, é para o Brasil inteiro. O prefeito do PT, prefeito da oposição, qualquer um que seja lá, de qualquer lugar, ele vai sentir no bolso, ele vai poder fazer um bom governo. Então, vai sobrar de outras formas para a sociedade, de outras formas. A gente já tem gás, o gás vai cair pela metade, tem muitas outras medidas sendo tomadas que vão dar resultado no bolso do brasileiro. Então, é o momento de ponderar. E aí, os senhores vão... Eu peço que ajudem a gente pensar se essas questões, juntar todos esses projetos que estão caminhando de reforma aqui, para tramitar juntos. Senador Flávio Arnes. Senhor presidente, eu quero agradecer, em primeiro lugar, os apontamentos que foram feitos também, e só comentar algumas coisas, né? Que, de fato, a aposentadoria, hoje em dia, entre outras coisas, dentro do conceito de aposentadoria do INSS, um grande seguro social, né? E a gente pretende, né, que esse debate aconteça aqui dentro do Senado. O que é esse seguro social para um idoso, né, cuja inflação é bem diferente de uma pessoa jovem? Se você vai pagar o plano de saúde, por exemplo, de uma pessoa idosa, isso é significativamente superior à situação de um jovem. Então, nós temos que discutir. E nunca se discutiu isso também, conforme o senador Jaime Campos colocou, né? Quer dizer, a pessoa pagava sobre 20 salários mínimos, morre com 96 anos de idade, recebendo um salário mínimo, né? Quer dizer, alguma coisa está errada aí no meio do caminho, e essas responsabilidades deveriam ser buscadas também, né? Quer dizer, eu me organizei, no caso do pai do senador Jaime Campos, pagava religiosamente, né, renunciava a coisas a que teria direito, e de repente estou recebendo um salário mínimo. Mas com o argumento de que a inflação, o direito aquisitivo da pessoa está sendo assegurado com o reajuste da inflação. A gente sabe que não é isso também, né? Quer dizer, a pessoa idosa, se ela tivesse direito ao medicamento, se tivesse direito à saúde, se tivesse direito a tudo, mas se não a inflação da pessoa idosa, isso seria justo de dizer qual que é a inflação para a pessoa idosa. Agora, ao mesmo tempo, o senador Marcelo Castro coloca coisas que a gente também tem que cuidar. Lógico que temos que cuidar, porque as contas, em outras palavras, os números têm que fechar, né? Mas, ao mesmo tempo, em função de se dizer, né, não, porque a reforma da Previdência, tudo, mas o senador Marcelo tem toda a razão. Ele coloca, olha, temos que ter a seriedade, a competência, a honestidade de fazer com que os números fechem. Contudo, há muitas injustiças que ficaram para trás e que a gente não pode também desconsiderar, né? Então, tudo isso tem que ser feito. Ao mesmo tempo, aqui no reajuste, quando fui perguntado o mesmo patamar,
Eu disse no mesmo patamar, porém, isso seria a partir do critério estabelecido lá para frente, não é exatamente o mesmo patamar. Mas, de qualquer forma, é uma reclamação de toda a sociedade, né, aposentada por um salário mínimo, e que, de repente, as pessoas me procuraram ainda semana passada, dizendo, olha, eu estou com 65, 70, 75 anos, 80 anos, a gente se organiza a vida num determinado sentido e, de repente, não tem mais aquelas condições, a pensão muda, a morte muda, a aposentadoria muda, aí diferente de alguém que tenha 20 anos, 30 anos e que esteja começando também com a sua carreira. Então, nesse sentido que a gente diz, a mesma coisa, senador Romário, né? A gente vê a aprovação lá na Câmara, né, de colocar o BPC, colocar o critério constitucional de 1/4 do salário mínimo, né? Quer dizer, um critério de miserabilidade, considerar isso na Constituição Federal, eu diria, isso é um crime contra a pessoa com deficiência e um crime contra a família da pessoa com deficiência. Eu até recebi ontem um vídeo de uma mãe com filho de 19 anos, né, dizendo, olha, mas carregando, tal, com dificuldades, não fala, precisa da fralda e tudo, e tal, e ela dizendo, meu Deus do céu, o que eu faço da vida? Né? Então, há um conjunto de injustiças perpetradas por maus governantes, por pessoas que se apossaram daquilo que a sociedade deveria colocar à disposição do povo e que também tem que ser investigado. Né? Onde é que está esse dinheiro? Quem é que ficou com esse dinheiro também? Claro, má gestão, dias atuais. Claro, a gente quer que as contas fechem, somos a favor disso, totalmente. Não dá para ficar com esse vazio, escoando as coisas aí, mas a gente também tem que pensar, né, detalhadamente naquilo que aconteceu no decorrer das décadas e aquilo que está sendo proposto. Porque eu tenho um filho com deficiência, como o Romário também tem, como a Zenaide tem, e nós temos condições também, não precisamos do BPC, do salário mínimo, mas temos muitas pessoas que dependem disto e, apesar de ser o mínimo existente, algum iluminado aí está dizendo que não é para dar o BPC para essas pessoas. Então, eu só quero dizer que o que a gente tem que fazer nesse quadro? Vamos conversar, né? Vamos dialogar, vamos chegar a conclusões. Só fazer uma parte né? da Vossa Excelência. Tem que comprar os banqueiros, né? Você viu o resultado dos financeiros dos bancos? Você ganha mais no planeta do Brasil. Agora, evitar a sonegação das grandes empresas. 10 empresas do Brasil, 10. O pai, Romário, deve 500 bilhões de INSS. O pai do Jaime Campos fala que vai reduzir 1 trilhão. Só em 10 empresas é 500 bilhões. Os banqueiros, veja o resultado só de uma família de banqueiros do Brasil. Qual foi o resultado aqui? Aí não vai, né, mestre? O pai do Jaime Campos não pagava sobre 20 salários mínimos. Agora, se a gente olhar, estamos discutindo o Fundeb, né? Pessoas que têm lucros de 350 mil por mês ou mais não pagam imposto de renda, como pessoa física, não pagam imposto de renda, o que daria 120 bilhões por ano. É mais do que a reforma da Previdência. Estou querendo dizer que a reforma da Previdência não é necessária? Não, é necessária. Mas a gente está sempre naquela coisa, não, vamos fazer questão de justiça e os injustiçados históricos da nossa sociedade. Então é nesse sentido, mas eu acho também que é o momento de conversar, né? Vamos fechar as contas, vamos ver o que é, o que não é, como é que pode ser feito, para que a gente tenha no final um sistema equilibrado, tem que ter, e justo. Né? Obrigado, senhor presidente. Senadora Zenaide. Olha, eu vi desse assunto e vi o senador Jaime Campos, isso é comum demais, as pessoas terem feito um esforço, pagar sobre 10 salário mínimo, teve uma época que era o máximo que se podia pagar, e recebe no máximo um salário mínimo e meio numa idade que ele mais precisa. Aí a gente fala aqui sobre reforma como Flávio Arnes.
necessário a reforma. Agora, por que não cobram dos grandes devedores? Por que não cobram dos sonegadores? Aí vem com a proposta de reduzir um salário mínimo para uma família que tem uma pessoa com deficiência, que eu quero até parabenizar, que aqui a gente aprovou, que ao invés de ser 1/4, 4/5, porque é o seguinte, o projeto do presidente que eu quero parabenizar. Se você tem um filho com deficiência, tem o direito a um salário mínimo, mas se você tiver mais 2 filhos, formam 4 pessoas, não pode a renda de cada pessoa ultrapassar 400 e poucos, 200, menos de R$250 para você sobreviver. Aí quando uma dessas crianças que virar adolescente, irmão da pessoa com deficiência, arranja um estágio, aí ultrapassa os R$247 e a família deixa de receber o salário mínimo. Isso, inclusive, é contraproducente, porque evita que aquela família está condenada até alguém sobreviver e ter um grande salário. Porque se não for, ela vai ter que voltar para o salário mínimo e ter direito aos 247. Sobre reforma, a gente sabe que tudo exige reforma. Mas a reforma trabalhista não foi um exemplo de geração de emprego para a gente, não. Nós temos aí, segundo o IBGE, 30 milhões entre desempregados e subempregados. Então, não é um exemplo. Eu continuo dizendo, e eu acho que essa casa tem que cobrar do governo, se chama um plano de alavancar a economia. Nós não podemos ter bancos estatais tendo um lucro de bilhões, como a Caixa Econômica ano passado, e matando a construção civil. Pequenos e médios construtores que arranjaram dinheiro, construía 10 casas, Minha Vida, aí vai para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, eu digo isso porque eu fui visitar, viu? Jovens com 10, 15 casas prontas, no mínimo 5 pessoas com cadastro apto para comprar, e a Caixa Econômica faz um ano. Esse povo todo faliu e deixou de gerar. A construção civil, eu estou dando um exemplo, a construção civil é quem gera emprego mais rápido, gente. Gera emprego rápido e movimenta a economia com um balcão de material de construção. O que eu quero dizer é que esse 1 trilhão que estão falando que vão economizar, eu só perguntaria para onde vai. Porque de onde vai ser tirado, eu sei, da economia dos pequenos e médios municípios, que hoje o aposentador, ou a pessoa que se aposenta, a aposentadoria rural, ele já não está conseguindo. Então, isso é tirar da economia, da sorveteria, da padaria, do pequeno e do médio. Não é 1 trilhão de reforma de previdência que vai fazer essa economia geral. O que me preocupa é que provavelmente isso vai massacrar os mais vulneráveis, e daqui a um ano nós vamos estar aqui, presidente, discutindo de onde vamos tirar. Se não gerar emprego e renda, isso eu diria que é o abraço dos afogados. Obrigada, senhor presidente. Muito bem. Convoco para o dia 10 de julho, quarta-feira, às 9 horas, reunião extraordinária desta comissão destinada à deliberação de proposições, e logo em seguida, às 10 horas, reunião extraordinária em forma de audiência pública destinada a debater acerca dos erros médicos e odontológicos, com ênfase no processo de análise das denúncias pelos respectivos conselhos de regulamentação profissional e pela esfera judiciária. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos pela presença. Um abraço. Assinatura.